Olá, pessoal! Hoje eu estou vestida a caráter para o São João, que não poderemos comemorar, né? Mas como nós não podemos dançar forró, é, nós podemos pelo menos estudar um assunto, um tópico que é tão interessante, talvez não para a maioria, mas para mim é, que é a parte de neuro. Sinalização em neuro é fantástico. E nós vamos começar com a sinapse. A sinapse que é um tipo de sinalização que eu falei por si só e é a base da comunicação entre neurônios, né? Não só entre neurônios, mas entre neurônios e fibras musculares, né? Porque nós podemos ter essas duas conformações. Então, a palavra sinapse é uma palavra que vem do grego, que significa conjunção, segurar junto fortemente. Então, é isso que a sinapse faz. Ela promove uma união. Ela faz com que dois neurônios transmitam um sinal, né? Mesmo que não necessariamente estejam juntos. Então, nós temos dois tipos de sinapses. Nós temos a sinapse elétrica e a sinapse química. A sinapse elétrica, ela não é muito comum quando nós já estamos adultos, né? A sinapse elétrica é muito característica do desenvolvimento, né? Desenvolvimento do tecido nervoso, então há muita sinapse elétrica nesse momento. E também alguns locais específicos do nosso sistema nervoso central, mas muito pontuais. O que realmente, a sinapse realmente vai ser preponderante e vai promover a comunicação no nosso sistema nervoso, vai ser a sinapse química. Então, vamos diferenciar. Na sinapse elétrica, nós vamos ter a comunicação entre a membrana pré-sináptica e pós-sináptica de forma direta, vai haver contato. E esse contato vai se dar pelo que nós conhecemos como junções gap. Essas junções gap são formadas por subunidades proteicas, que são os conexons, e basicamente permitem o fluxo iônico, promovendo, portanto, uma possível despolarização ou hiperpolarização, a depender do íon que está passando, né? As junções gap ocorrem em todas as células, mas quando elas têm essa conformação conectando uma membrana pré e pós-sináptica, ela vai vai permitir uma sinapse elétrica. E uma coisa também relevante em relação à sinapse elétrica é que o fluxo iônico ele vai ser bidirecional. Tanto pode vir da membrana pré-sináptica, quanto o íon pode vir da pós-sináptica e vice-versa. Já na sinapse química não há contato direto entre a membrana pré-sináptica e a membrana pós-sináptica. Na verdade, nós temos uma fenda sináptica separando. E o que nós vamos ter vão ser neurotransmissores que são liberados de forma unidirecional, ou seja, não dá para liberar um neurotransmissor da membrana pós-sináptica. O neurotransmissor ele vai vir essencialmente da membrana pré-sináptica, então no sentido unidirecional, e a partir disso esse neurotransmissor vai se ligar aos receptores específicos que podem ser de principais dois tipos principais, metabotrópicos ou ionotrópicos, que eu vou falar mais à frente. E aí isso vai fazer com que de forma direta ou indireta, haja abertura de canais iônicos e haja, portanto, o efluxo ou influxo de dado íon promovendo a despolarização ou a hiperpolarização. E aí, nesse sentido, é importante ter em mente, né, que esses neurotransmissores vão estar armazenados nessas vesículas. E naturalmente, quando você não tem um estímulo, essas vesículas elas vão estar fixadas no terminal axional, como é mostrado aqui. Elas vão estar fixadas nesse filamento de actina, pela chamada proteína sinapsina. Então, elas não ficam em movimento. O que é que vai fazer com que elas possam se movimentar livremente? A presença do cálcio. O cálcio, com a ativação da quinase, dependendo de cálcio-calmodulina do tipo 2, a canquinase 2, no caso, a canquinase 2 vai promover a fosforilação da sinapsina e vai haver, consequentemente, a liberação dessa vesícula do filamento de actina. E a partir daí, naturalmente, essa vesícula vai poder se aproximar da membrana pré-sináptica para que haja a fusão
partir de outros processos. Aqui nós vamos mostrar nesse vídeo uma sinapse neuromuscular, em que nós temos tendo um contato entre um terminal de um axônio com uma fibra muscular. E o neurotransmissor envolvido vai ser a acetilcolina, que essencialmente promove a contração muscular. Então, nós temos todas essas estruturas, né? Nós vamos ter essas vesículas, canais de cálcio, íons de cálcio, né? A fenda sináptica, como eu já falei, e receptores na membrana pós-sinápticas, que podem ser receptores metabotrópicos e ou ionotrópicos. Então, como eu já falei, quando há liberação da actina, a vesícula pode se aproximar da membrana pré-sináptica. E aí nós vamos ter as chamadas proteínas SNERs. O que são as SNERs? São proteínas que estão tanto na vesícula quanto na membrana pré-sináptica, que vão promover a fusão. E aí, como vocês viram, houve um potencial de ação e isso promoveu a abertura do canais de cálcio dependente de voltagem. Houve um influxo de cálcio e o cálcio se ligou a uma proteína denominada de sinaptotagmina. Com essa ligação do cálcio com a sinaptotagmina, vai haver uma mudança conformacional em toda essa estrutura e vai ser possível uma fusão dessa vesícula e liberação de neurotransmissores na fenda sináptica. E esses neurotransmissores vão se ligar ao seu receptor específico, induzindo, se for um receptor ionotrópico, a abertura do canal iônico que está acoplado a esse receptor, ou se for um receptor metabotrópico, vai haver uma indução indireta pela ativação da abertura de canais. E aí, nesse caso, houve a acetilcolina induziu a entrada do influxo de sódio e houve a geração de um potencial de ação na membrana também pós-sináptica. E aí, aqui não se assustem, mas aqui só para mostrar que nós temos diversos tipos de proteínas que vão estar envolvidas em todo esse processo de ancoragem e fusão dessa vesícula, desde a sinapsina até as SNERs, a sinaptotagmina, em várias fases. Então, agora vamos ver com mais calma esse processo de acoplamento que envolve essas diversas proteínas. Então, aqui nós temos a sinaptotagmina, que, como vocês viram, é a proteína que está presente na membrana da vesícula e que vai se ligar ao cálcio que entra por meio, quando há uma despolarização, um potencial de ação que permite isso. Então, ela vai ser como um sensor de cálcio. Nós temos também a sinaptobrevina, que também vai estar na membrana vesicular, e na membrana pré-sináptica nós vamos ter a SNAP25 e a sintaxina. E aí, a sinaptobrevina com a sintaxina e a SNAP25 efetivamente vão se associar e vão formar o complexo SNER, enquanto a sinaptotagmina vai ser esse sensor de cálcio. É claro que existem outras proteínas, mas essas são as mais relevantes. O primeiro passo, a ancoragem da vesícula na membrana pré-sináptica mediado pelo complexo SNER. Não ficou muito clara essa etapa do vídeo, que era mais ilustrativo sobre a dinâmica, mas o que ocorre? Assim que essa vesícula é liberada pela ação da tranquinase 2, das formas de actina, ela já vai se aproximar da membrana pré-sináptica. Quando ela se aproxima, já tem essa formação desse complexo SNER independente do cálcio. Então, isso é uma fase independente do cálcio. É independente desse potencial de ação em específico que vai promover a ligação do cálcio. Então, já há uma ancoragem aqui. Mas agora, numa segunda etapa, nós temos a entrada de cálcio porque houve esse potencial de ação suficiente para isso, para a abertura dos canais de cálcio dependendo de voltagem. Com isso, a sinaptotagmina, que é o sensor de cálcio, vai se ligar e essa ligação vai promover mudanças conformacionais em toda a estrutura. A sinaptotagmina muda sua conformação e vai promover uma fusão da vesícula em associação com o complexo SNER na membrana pré-sináptica e, portanto, vai poder acontecer a liberação do neurotransmissor. Mas qual a importância efetivamente de saber que temos essas proteínas específicas? Porque nós temos várias aplicações.
Inclusive, uma aplicação está estampada na cara da Gretchen, né? Como vocês podem ver, que é basicamente a toxina botulínica, o Botox. Então, o que acontece? A toxina botulínica ela é produzida pelas bactérias Clostridium botulinum. Não sei se falei adequadamente, porque eu gosto mais de sinalização do que da parte de microbiologia. Mas, enfim. Então, você tem diversos tipos de toxinas, não somente um tipo. E cada tipo desse vai acabar clivando um tipo de proteína SNARE específica. Então, a toxina botulínica, que é utilizada nesses tratamentos que fazem com que a cara da Gretchen fique esticada, basicamente o que ela faz? Ela cliva, hidrolisa, a depender do subtipo, mais comum é a toxina botulínica do tipo A, mas ela vai clivar essa proteína e quando ela cliva uma proteína SNARE, consequentemente não é possível ocorrer uma fusão da vesícula, uma fusão vesicular, e consequentemente não é possível liberar neurotransmissores. Nesse caso em específico, o Botox utilizado em relação a uma sinapse neuromuscular, em que, como não há liberação de neurotransmissor, portanto, especialmente a acetilcolina, não vai haver a contração muscular. Então, esse é o princípio do Botox. Entre outras aplicações, mas só a título de aplicabilidade, né? Então, um aspecto também importante é que, da mesma forma que a fusão, essa vesícula também, nós não vamos nos aprofundar, mas também há uma recaptação dessa vesícula. Isso se dá principalmente pela clatrina em interação com a dinamina. E a reutilização e acoplamento dessa vesícula novamente ao citoesqueleto, entre outras etapas, que não cabe a gente estar falando aqui. Só para a gente recapitular e finalizar, os neurotransmissores ficam armazenados nas vesículas quando você tem um potencial de ação. Isso induz um influxo de cálcio pelos canais de cálcio, dependendo de voltagem. Isso vai promover diversas modificações estruturais, principalmente mediadas pela sinaptotagmina e interação com o complexo SNARE, e, consequentemente, vai haver uma fusão dessa vesícula com a liberação de neurotransmissores que vão se ligar, seja receptores ionotrópicos ou metabotrópicos, culminando na abertura direta ou indireta de canais iônicos. E isso vai promover também a geração de um potencial de ação na membrana pós-sináptica. Uma coisa que eu não falei é que, da mesma forma que o neurotransmissor ele vai estar presente na fenda sináptica para ativar, ele também tem que sair dessa fenda sináptica, ele não pode ficar infinitamente. E isso pode se dar tanto por meio de uma degradação enzimática, que vai estar ocorrendo aqui, por exemplo, na acetilcolina e acetilcolinesterase, que vai fazer isso, ou também nós vamos ter transportadores aqui presentes na membrana pré-sináptica ou em células da glia adjacente que vão recaptar esse neurotransmissor e reutilizá-lo ou degradá-los também dentro da estrutura celular. Então, é isso. Só uma visão geral mesmo. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.